a gente vai falar sobre João Batista, que foi o precursor de Jesus, foi aquele que preparou o caminho antes do Messias vir. E vamos começar a história da onde? Do começo, né? Aí em Lucas 1, versículo 5, eu vou ler aqui só esse versículo e aí vou vir explicando, beleza? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então os pais de João Batista eram Zacarias e Isabel. E o seu pai era sacerdote, né? Zacarias era sacerdote no templo. E a palavra diz que era o seu turno de entrar no templo e oferecer um incenso enquanto as pessoas ficavam intercedendo. E eu não vou entrar nesse pormenor ainda, porque quando era o tempo dele de levar o incenso lá para dentro do templo, o anjo lhe aparece e diz que a sua oração foi ouvida, né? Isso está na continuação de Lucas 1, né? 5, 6 e por aí por diante. O anjo aparece para ele e fala: Zacarias, sua oração foi ouvida e você vai ter um filho, e o seu filho se chamará João, e ele não vai tomar bebida forte, e ele vai ser cheio do Espírito Santo para anunciar as novas aos perdidos, né? Para fazer assim como Elias fez, converter os injustos e os perversos ao arrependimento. Aqui é um parafraseado meu, né? Mas está escrito na Bíblia algo parecido. E aí Zacarias, ele duvida, ele fala: como isso vai acontecer se eu e minha mulher somos velhos já, somos avançados em idade? E aí o anjo fala para ele que por conta da dúvida dele, ele vai ficar mudo até o filho dele nascer, até que isso se cumpra. E aí já é bem legal, porque a gente tem um primeiro grande detalhe que fala, se não me engano, é no 6, Lucas 1, 6, que ambos eram justos diante de Deus. Que é uma palavra que eu vejo com pouca frequência na Bíblia, que o casal era justo diante de Deus. Então o casal andava em unidade diante do propósito que Deus estava fazendo. Isso é muito legal, cara. Segundo ponto, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que Zacarias fica mudo não por ele ter visto o anjo, mas por ele ter duvidado da palavra. E aí você imagina a cena. Você imagina a cena que é Zacarias entrando no templo, e o templo era algo super sagrado, pessoas morriam se fizessem coisas erradas entrando no templo, e ele entra no templo, demora mais do que o normal, e quando ele sai mudo. Então o pessoal fica: mano, aconteceu alguma coisa com o Zacarias. Fala, Zacarias. E ele não conseguia falar. Então, é muito legal esse começo da história, porque já mostra o quão sobrenatural é o ministério de João e como Deus já vem tratando os pais, né? Como Deus já vem tratando Zacarias na sua incredulidade. Ele relata que Isabel era prima de Maria. Quem é Maria? A mãe de Jesus. E aí Maria vai ao encontro de Isabel lá em Judá. E quando ela sauda Isabel do portão, da porta, vamos dizer assim, o menino, que no caso é João Batista, dá uma remexida lá no ventre. Isso é uma testificação de tipo: o Salvador tá vindo, mano. Olha aqui, olha que coisa doida. E isso é muito legal porque demonstra essa conexão do Espírito Santo entre as crianças, né? O menino João Batista e o Espírito Santo que gerou Jesus, né? Mostra essa conexão entre essas crianças. E isso é incrível. Essa parte aqui é uma das minhas favoritas da história de João Batista, que é quando ele nasce. A Bíblia diz que ele nasce no 8º dia, conforme é da tradição do povo judeu, ele for circuncidado e também se é nomeado filho. E aí, a mulher naquela época ela não tinha tanto respeito, vamos dizer assim, como o homem tinha, né? Então, a palavra da mulher era um negócio meio questionável naquela época, tá? Não me julguem, zoeira. E ela fala: o nome do filho será João, porque lembra que Zacarias está mudo. Então Zacarias não pode falar o nome da criança. E aí a família começa a questionar: como assim João? Não tem ninguém da nossa família que chama João? E como assim, né? Porque também era costume colocar nomes dos antepassados no filho. E como assim vai ser João? Da onde você tirou isso? E aí, quando perguntam pra Zacarias, abre a boca dele, né? A voz dele volta, vamos dizer assim. E ele fala: louvado seja o Senhor. E ele confirma que o nome do filho será João. E confirma que a presença de Deus está sobre aquele garoto.
provavelmente ele deve contar o que aconteceu também naquele tempo que ele foi levar o incensário dentro do templo. E aqui em Lucas 3, bem no começo de Lucas 3, a gente tem João Batista já no seu ministério, pregando, batizando as pessoas, dizendo que o reino do céu está vindo, dizendo que ele é aquele que batiza com água, mas vai vir alguém que é muito maior que ele, que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo, e dizendo para as pessoas se arrependerem porque o reino dos céus é chegado. Então, em Lucas 3, mostra muito bem o trabalho de João Batista, e também até cita o trecho de Isaías que chama ele de voz que clama no deserto. Então é muito legal porque a gente tem alguns pontos. Primeiro, a gente tem João Batista pregando o arrependimento, que era algo que não estava tão, vamos dizer assim, destaque naquela época. Então é muito bacana João Batista sendo usado por Deus para trazer isso, e as pessoas vinham até ele. Tanto que fala de judeus, falam de soldados romanos, falam de outras pessoas de outros lugares próximos, vindo ver o que é que esse cara, esse doido do deserto falava tanto, e do que ele estava proclamando. Então mostra muito bem essa parte de pregação do evangelho de João Batista, e também o batismo, o batismo que ele fazia às margens do Rio Jordão. E a gente também tem em Mateus 3 falando um pouco mais de João Batista, dizendo que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, que para quem não sabe é quando você pega as tâmaras e espreme elas bem espremidas, e aí sai como se fosse um caldo dessas tâmaras, que é chamado esse mel silvestre. E eu aprendi isso em Aline com Israel com Aline, acho que é o nome do canal. Vou deixar aí no card ou aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada nisso também, que eu achei muito curioso e achei muito legal. Dizia também sobre as suas roupas que ele vestia pele de camelo e um cinto de couro. E é legal que tem o famoso sermão dele, né? Mateus 3, versículo 7, né? No finalzinho ele fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Porque vocês pensam em dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que essas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então a gente vê um pouco mais sobre a vida de João Batista e até o que ele se alimentava. Acho que é porque era muito curioso, né? Resolveram relatar isso também. E o principal discurso dele, principalmente aos fariseus e aos escribas que iam ver tanto que o pessoal ia lá ver ele pregando, e aí ele falava isso: raça de víboras, traiçoeiras, né, mortais, mortíferas com seu veneno, né, muito, muito específico a analogia dele com esse tipo de serpente. E agora a gente tem um ponto, na minha opinião, um ponto mais alto da história de João Batista, que é quando ele batiza Jesus, que é quando Jesus chega a ele para ser batizado, e na verdade ele até dá uma relutada, né, tipo: não, como assim? Você que é Jesus, você que é o Messias, deixa que eu seja batizado por você. E ele diz: não, vamos deixar assim para que se cumpra a lei. Ou seja, Jesus queria cumprir a lei de ser batizado, né? Então, muito legal esse lado de cumprir a lei através de alguém que já estava batizando pessoas, né? Então, sensacional. A parte de Jesus eu vou pular, porque, como eu combinei, não tem a ver com a história de João Batista. E aí agora a gente vai para que João Batista é preso. Preso por Herodes, porque ele acusa o pecado de Herodes. Herodes casou com Heródias, que seria a mulher do seu irmão Felipe. Ou seja, ele estava casando com a cunhada, né? E aí, porque Herodes temia não só o próprio João, mas também temia o que o povo falava, porque o povo falava que ele era como se fosse Elias, que ressurgiu dos mortos, ele deixou João preso por um tempo. E meio que a Bíblia já dá vários spoilers, né? Mas eu não vou fazer isso. João tá preso, e nesse período que João tá preso, ele pede para os seus discípulos irem interrogar Jesus se ele é realmente o Messias esperado ou se a gente deve esperar outro. E aí os discípulos de João Batista vão até Jesus para perguntar se ele é realmente o Messias, e Jesus responde isso aqui, Mateus 11, 4. Ide e anunciai a João estas coisas que ouves e vedes.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, por mais que eu falei que eu não ia colocar a história de Jesus, mas é porque ele mandou perguntar para Jesus, né? Então essa é a resposta que Jesus manda para João Batista, para ele ter certeza de que Jesus é o Messias e que aquilo que era se esperado do Messias ele está fazendo. É quase como se ele testificasse para João: ó, João, sou eu realmente, beleza? Fique em paz aí. Voltando para a história de Marcos 6, a partir do 17, que eles dão um spoiler, e agora vamos explicar. João tá lá preso e Herodias, ela odiava João porque, como eu disse, João acusava do pecado deles. Você não pode tomar para si a mulher do seu irmão. Essa mulher é do seu irmão, essa mulher é de Felipe. E ela via a hora de se vingar de João Batista. João Batista estava preso e até aí beleza. E aí, no 21, Marcos 6, 21, diz que era aniversário do rei Herodes e Herodias manda a sua filha comemorar com ele dançando, né? Vem com a dança comemorativa. A novela Jesus, ela trouxe um pouco de como seria essa dança, que seria uma parada meio sensualizada, assim, pra meio que tomar o coração do rei, mas eu não tenho certeza, mas eu achei muito legal o jeito que foi explicado. Ela dançando com a espada, com a serpente, os negócios assim muito doidos. Vou ver se eu acho alguma cena e vou deixar aí pra vocês darem uma olhada. E aí, Herodes fica super feliz, já tá com a cara cheia de vinho também. E ele fala: pede o que você quiser, jovem. Eu vou te dar até metade do meu reino se você quiser. Se você quiser, você pode pedir. E ela fala: eu sei o que eu quero, né? Instigada pela mãe, que queria se vingar de João Batista, ela pede a cabeça de João Batista. Então João Batista é decapitado e a sua cabeça é entregue para ela numa bandeja de prata. Então a gente tem algumas considerações finais da história de João Batista. Primeiro, que ele é um dos poucos que já tem essa revelação antes do próprio Messias vir, de que haveria um Messias, e ele já está pavimentando o caminho para o Messias vir, né? É interessante que em João 1, no seu versículo 29, ele fala, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele estava tão conectado com o propósito de Jesus e com o que Deus estava fazendo através de Jesus, que ele já até anuncia que Jesus vai morrer pelos pecados da humanidade. Ele vai ser esse sacrifício perpétuo pelos pecados da humanidade. Então, ó que cara brabo, ó que cara brabo. E uma outra curiosidade muito legal é que quando Jesus é interrogado sobre a fonte do seu poder, ele também cita João Batista, e isso é uma curiosidade muito legal e eu quero trazer para vocês. Eu quero encerrar com isso. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Em Mateus 21, 23, os fariseus chegam para Jesus e perguntam para ele a fonte do seu poder, da onde vem o seu poder, ou como que você faz o que você faz, né? Com que autoridade você faz essas coisas, é o que está na minha Almeida aqui. E aí Jesus pergunta: mas antes de eu responder, me respondam vocês uma pergunta. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? E aí eles começam a conversar, né? Imagina os caras num grupinho se conversando e tal, e falando: meu, se a gente falar que o batismo de João era do céu, né? Era direto de Deus, eles vão falar: então por que vocês não creem no que eu tô fazendo? Porque João Batista, como eu disse, é aquele que avisou e anunciou que Jesus ia vir e inclusive apontou: esse é o Messias, esse é o Cordeiro de Deus. Então, tipo, vocês acreditam no que João Batista fazia, mas não no que ele estava dizendo? Então, né, pegou os caras. Mas se ele disser que era dos homens, eles também iam se ferrar, os fariseus. Por quê? Porque toda a população, como eu disse até Herodes, tinha um respeito e um temor por João Batista, porque acreditava que ele era um profeta vindo da parte de Deus. Então eles ficaram naquela, né? Vou falar ou não vou falar que era dos homens ou que não era... Enfim. E aí nessa eles acabam não respondendo. E aí Jesus também não conta pra eles. Eles ficam com essa curiosidade. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que você clique aí no gostei. Se inscreve no canal para ter mais vídeos. O próximo vai ser sobre Pedro. E se você tem alguma dúvida, alguma outra questão que por acaso você acha que eu não comentei, deixa aí nos comentários, porque aí você me ajuda a completar esse vídeo, beleza? Esse vídeo fica mais completo com o seu comentário a respeito do que eu não trouxe aqui. Muito obrigado por assistir
e até a próxima. Falou!